projeto na Câmara, um projeto para dar aquela história, né? Dar mais transparência às emendas parlamentares. Isso é uma pegadinha. Não existe como princípio constitucional mais transparência. Existe transparência, é absoluto. É transparente ou não é transparente. Mais transparência pode ser nada, geralmente é nada, e nada é nesse caso aqui. Se está tudo escuro, apaga a luz total, geral, breu profundo, absoluto, num quarto grande, porque são mais de 50 bilhões de reais em fundos orçamentários para emendas parlamentares. Se você acende a luz num canto, você deu mais transparência, certo? Iluminou aquele cantinho ali. Mas o que isso significa? O que significa mais transparência, um pouco de luz no breu profundo? Nada. Exatamente o que se fez aqui. Um projeto que teve a autoria de um deputado do PT do Maranhão, governo, portanto, próximo Maranhão, disse a Flávio Dino, depois relatado na Câmara por ninguém mais, ninguém menos do que Elmar Nascimento. Quando o bicho pega, na hora da onça beber água, você pode estar brigado com o Elmar Nascimento, Lira pode ter rompido, foi traído, não tem mais amizade e tal, mas na hora da onça beber água, para relatar um projeto decisivo para o futuro, que se chama de Centrão, é Elmar Nascimento que você chama. O projeto foi aprovado na Câmara, o governo tentou, naquela ocasião, inserir os mecanismos que lhe dariam controle para cortar, para bloquear emendas parlamentares, inclusive as impositivas, não conseguiu, o projeto foi para o Senado, já falamos sobre ele aqui, foi votado no Senado, e faltavam os destaques que foram votados ontem. Foi votado no Senado, relatoria do senador Ângelo Coronel, aquele para quem a conquista é a gestão desses fundos orçamentários na forma opaca e autoritária como se dá, para quem essa conquista seria cláusula pétrea. Disse faz tempo, mas é como pensa o relator Ângelo Coronel, senador da República, cláusula pétrea sendo um advento inconstitucional. Então, está tratando como cláusula pétrea, aquilo que é imexível da nossa Constituição, trata como cláusula pétrea o que é um advento inconstitucional. Esse é o lugar em que estamos. Faltava a votação dos destaques e havia as duas propostas de interesse do governo, por meio das quais o governo Lula imaginava conseguir, daí porque propostas conexas ao interesse do esperado pacote de corte de gastos, porque por meio dessas duas propostas contidas nesse projeto de mais transparência às emendas parlamentares, as propostas ajudariam a cumprir o arcabouço fiscal, teriam uma natureza complementar. E então foram vencidas na Câmara, mas voltaram no texto do Senado, afinal rejeitadas, e claro, só uma questão formal, o texto deverá voltar à Câmara. Que propostas são estas? A primeira, daria poder ao governo de cortar emendas para cobrir o crescimento dos gastos obrigatórios. Existe o bloqueio e o contingenciamento. Eu repito, o governo pleiteava, acrescido aqui, o direito de bloquear emendas impositivas, as emendas obrigatórias, aquelas de bancada e individuais. Hoje o governo pode apenas contingenciar, o que é mais difícil, acontece, mas é mais difícil, aconteceu recentemente, contingenciar quando há frustração de receitas. O governo gostaria de poder bloquear emendas, ter controle sobre as emendas quando do aumento da despesa, né? É o caso do bloqueio. Isso foi derrubado, o governo foi derrotado aqui. E havia uma segunda demanda, uma segunda proposta incluída nesse projeto, que era para destinar, para carimbar, né? Que metade do valor das emendas de comissão, que não são impositivas, fossem para a saúde, o que daria algo, as emendas estão na ordem de 11 bilhões e meio, daria perto de 6 bilhões de alívio no cumprimento do piso constitucional da saúde. O governo não quer mexer, e aí seria uma mexida estrutural importante, um recado estrutural importante em matéria de corte de gastos. O governo não quer mexer na vinculação
dos pisos de saúde e educação à arrecadação. Né? E esse é o furo fatal, é o furo que matou o arcabouço fiscal, o natimorto fiscal estava lá desde o início do governo, cria o arcabouço fiscal, sendo um governo cuja despesa aumenta sempre, e rebateria esse aumento de despesa com aumento de arrecadação. E o governo, incrivelmente, sabe fazer isso, o governo Lula, conseguiu bater recordes de arrecadação, só que seria impossível rebater o aumento da despesa, porque vinculado os pisos de saúde e educação ao aumento da arrecadação, ao aumentar a arrecadação, você aumenta os pisos de saúde e educação, fica o cachorro correndo contra o próprio rabo, isso assim é. Nisso o governo não quer mexer, deveria mexer nessas vinculações, deveria mudar a forma de reajuste dos pisos de saúde e educação, não quer entrar nisso, então vamos ficar aqui na jogadinha contábil que se pretendia para aliviar o cumprimento do piso constitucional, comprometendo, né, metade do valor das emendas de comissão com saúde. Nada disso avançou. O parlamento aprovou o texto que queria. E agora, meus amores, espera o Supremo se pronunciar. Porque o Supremo disse que esperaria o acordo. O acordo está aí. O governo planta aqui e acolá agora que o texto que saiu do Senado, que voltará à Câmara, já não é mais o texto que ele pactuou, que ele governa. Portanto, o governo já não teria mais nada a ver com isso. Agora, quem tem que se resolver são Congresso e Supremo Tribunal Federal. O governo dizendo que, nas bases como a coisa foi aprovada, perdendo isso que queria, né, esse controle maior sobre os fundos orçamentários para a emenda parlamentar, que sem isso aqui, descumprido vai o acordo, ou aquilo que foi projetado como base de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Objetivamente falando, meus amores, eu quero ser novamente bastante claro, é meu texto de sexta-feira e é meu texto de sempre. O Congresso aprovou, ou está por aprovar, porque volta à Câmara, o Congresso encaminha a aprovação de um projeto que esculacha aquilo que teria sido demandado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas tem mais transparência para as emendas PIX. Emendas PIX é aquela transferência direta, que queima etapas, que vai diretamente para o cofre dos municípios, vai para a ponta diretamente. Você, nesse caso, sabe quem é que está mandando, mas não sabe ainda no que será empregado. Não havia, meu Deus do céu, que loucura isso. Uma sofisticação da apropriação da República, né? Por senhores de engenho, sei lá. Com isso, o parlamento dá o anel, né? Entrega anel para manter gorduchos os dedos. Essa é a famosa luzinha no canto da sala escura, enquanto ao largo passa a boiada da manutenção do esquema que importa, que é o esquema do orçamento secreto, que depende das emendas de comissão, e as emendas de comissão estão inalteradas, garantida a sua forma autoritária de gestão desses dinheiros. Não é possível, aqui fala o cidadão indignado, que se vá mesmo com o Supremo, com tudo, fingir que se cumpriu algum acordo, que um acordo há, que se está dando mais transparência e equidade à gestão, à distribuição dessas emendas parlamentares.